Sabe por que nós humanos preferimos assistir vídeos do que ler livros? Porque vídeos são muito mais fácil de você assimilar a informação. Ler dá um trabalhão, ler é trabalhoso. E nós humanos, nós não gostamos de ter trabalho intelectual. Nós gostamos de receber a informação pronta. Por isso que a gente gosta muito de pessoas que têm convicção no que falam, que têm certeza no que falam. Porque quando as pessoas têm certeza no que falam, a gente fica mais confortável em acreditar. Porque é mais fácil acreditar em alguém que mostra convicção do que em alguém que tenha dúvidas. O problema é que as pessoas inteligentes têm dúvidas. Quem não tem dúvida, ou é vendedor, ou é charlatão, né? Ou é um inocente. Ou é um inocente que acredita em Papai Noel, por exemplo. Porque o normal do ser humano é ter dúvidas. Veja, o ser humano é o único de todos os animais existentes, é o único que tem uma proporção muito maior de peso da sua massa encefálica comparada com todo o seu corpo. É de mais ou menos 3 ou 4% do nosso peso, é a nossa massa encefálica. Só que essa massa parada consome 25% da nossa energia. Pensar dá um baita trabalho. Quando você tem que fazer um cálculo matemático, então o seu nível de pensamento é ultra exigido. E aprender é fazer esse esforço intelectual. Ler um livro é fazer esse esforço intelectual. E a gente não quer isso. A gente quer ficar na boa. Isso é explicado pela nossa evolução. Por que a gente quer ficar na boa? Porque a gente quer economizar energia. Porque se aparecer um perigo, a gente tem energia para fugir. Então veja, isso não é uma crítica a você ou a qualquer outra pessoa. Isso é uma condição humana. A gente prefere o conforto intelectual, o conforto cognitivo. E aprender, fazer um esforço para pensar além, é muito grande. Por isso a gente prefere vídeos e pessoas que tenham certeza. Porém, sinto lhes dizer que os charlatões sabem disso. E é por isso que os charlatões, se você ler o meu livro, tem um estudo aqui sobre as técnicas do charlatanismo, tá aqui, ó. Pirotecnia verbal, né? Ficar falando coisas como vou destravar o código, vou passar você para o segundo nível, para o próximo passo. Pirotecnia verbal pura isso, né? Bajulação do ouvinte, você é o escolhido, você é especial, você merece. Segurança no que falam, né? Muita confiança. Nenhum charlatão fala de forma a deixar dúvida. Ele fala asneira, ele mente, mas ele mente com convicção, ele mente bonito. Alusão religiosa, você já reparou a quantidade de político que fala em Deus hoje em dia? Sempre falou, né? Mas hoje está mais na moda. Falar em Deus, citar versículo bíblico. Nunca leram a Bíblia, mas cita um versículo de impacto. Fala muito de Deus. Influencer também, né? O que tem de influencer que coloca capítulo bíblico, versículo bíblico, fala em Deus, coloca louvores nos fundos musicais. O que tem de gente que usa essa alusão religiosa, não é? Falar em Deus e coisas do tipo, é impressionante. Superstição, muitas vezes, fazendo correlações ilusórias do tipo 90% das pessoas que fazem isso acontecem aquilo, que não tem nenhuma correlação com nada, é puro número inventado, né? Como fazem muitas vezes pessoas que dizem aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul a tragédia aconteceu porque é o lugar que tem maior quantidade de terreiros de Umbanda, ó, porque é o lugar que tem menos igrejas. É uma correlação ilusória isso, que associa inclusive essa coisa de falar em Deus como se Deus estivesse apenas em uma religião, né? Então tem todo um argumento aí perigosíssimo, termos pseudocientíficos que muitas vezes se usa, né? Um toque de classe social, né? Estar bem arrumado, bem vestido, num lugar muito bonito, enfim, e sempre muito otimista, não é? Aqui tem um capítulo inteiro sobre o charlatão, não é? E como é que eles estão cada vez mais na moda, né? Por quê? Porque quando a economia não cresce, e é o que tem acontecido com o mundo nos últimos tempos,
a economia não cresce, você não vê muitas perspectivas, né, financeiras, você entra numa onda de encontrar salvações fáceis, que está associado a isso que eu falei no começo dessa conversa aqui. A nossa incapacidade de lidar com o desconforto, a nossa incapacidade de assumir as nossas dúvidas e, portanto, alguém que fala bonito, que tem certeza, tem a solução. Mas isso é meramente preguiça intelectual. Quando as emoções não te deixam ver, use as estatísticas. Você pode mostrar 10 pessoas que seguiram os seus conselhos e se deram muito bem. Só que você não mostra as outras milhares e milhões que seguiram e não deu certo. Por quê? Porque não há fórmulas mágicas. Acostume-se a isso, seres humanos. Não há fórmulas mágicas. E quem conta a receita do sucesso não conta inteira. Porque muitas vezes os fatores que levaram aquela pessoa a ter um sucesso, nem ela mesma sabe quais são. Porque são muitas variáveis que podem empurrar ou afastar você da tal prosperidade, da tal felicidade, do tal lugar que você merece estar como eu estou. Ah, os charlatões. Dá um trabalho desmenti-los, porque é mais fácil acreditar na promessa, né? Por isso, se você quer entender essas fórmulas de charlatões, né, os tipos de golpes, o tipo de linguagem que se usa, e principalmente por que pessoas caem nesse tipo de ilusão, pessoas aos montes, aos milhares, né? Como eu falei, quando a economia não cresce, isso leva milhões ao desespero. Inclusive, a psicopatologia econômica também é explicada aqui nesse livro. Então, este livro é um livro que vai ajudar você a entender do ponto de vista psicológico e do ponto de vista econômico todas essas ciladas que as pessoas caem quando o assunto envolve dinheiro. Como tomamos decisões na vida quando envolve dinheiro. Este livro é um livro de 422 páginas e que tem aqui uma quantidade de estudos relevantes, estudos científicos, né, que tentam explicar o nosso comportamento e principalmente essa nossa fragilidade que nos faz acreditar muitas vezes em ilusões, ilusões que nos levam a pagar preços caríssimos para depois se recuperar, né? Por que a nossa mente faz isso com a gente? Como é que a gente pode melhorar e ajudar as pessoas, né, a não cair nesse tipo de conto do vigário, que hoje em dia com redes sociais... Veja, como que a gente conseguiu cair nesse absurdo, né? O mundo tem cada vez mais informação, cada vez mais estudos e cada vez mais pessoas caem em golpes e acreditam em charlatões nas redes sociais o tempo todo. Por que a gente não consegue evoluir e sair disso? Aqui a gente explica bastante.